pode se assentar. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez para agradecer o nome do Senhor. E hoje com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Aleluia. Estou com frio aqui, né? Senhor Jesus. Amém. Mas se eu quero ser, então eu tenho que fazer, né? Não posso falar não. Então eu venci aqui, Jesus, nessa noite. Abre sua Bíblia no Salmo 119, versículo 11. Aleluia. Salmo 119, versículo 11. Aleluia, Jesus. Aleluia. Salmo 119, versículo 11. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você pode ler comigo? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Aleluia. Eu estava em casa esses dias, né, me preparando e eu vou contar uma história para a igreja nessa noite. E eu estava na cozinha ontem, eu falei assim, Deus, mas eu queria ler um salmo, porque ler um texto, a história que eu quero contar para os irmãos é muito extenso, não dá para ler, né? Fica ruim. Queria um salmo. E na hora eu estava encostada na pia e veio bem forte no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu falei, ai Senhor, obrigada. E a gente ainda é besta, às vezes fala que Deus não fala com a gente, né? E uma coisa tão simples, foi tão automático assim, eu não estava pensando, não estava lendo a Bíblia naquele momento. Eu falei, Deus, cria um salmo e veio. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E eu quero contar para os irmãos hoje a história do livro de Daniel, capítulo 2. Eu não vou ler, como eu falei, porque é muito extenso, vai demorar demais. Então eu quero falar para a igreja nessa noite. Eu estava lendo o livro de Daniel esses dias e eu não sei quem já leu ele inteiro, mas assim, a gente fica surpreendido com as histórias que a gente lê. A gente fala, nossa, porque eu sou assim, quando eu leio história, eu fico, não acredito, mas fez isso, meu Deus, eu vou ler de novo, eu leio de novo. Porque a gente fica assim, como Deus pode fazer tanta coisa linda? E tem muita gente ali que não consegue, não acredita em Deus. E no livro de Daniel, no capítulo 1 fala que Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles foram levados, eles eram da nobreza, da família real lá de Israel, e eles foram levados como escravos para a Babilônia, lá com o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, Daniel tinha aproximadamente 16 a 17 anos. E quando eles foram levados como escravos, rei Nabucodonosor disse assim: vocês vão separar os jovens mais bonitos, mais inteligentes, mais fortes, e vão ensinar o idioma, vão ensinar os nossos costumes, as nossas leis. Deem o que eu comer para eles, o que eu beber, eles vão beber. Só que Daniel já foi e aprendeu com os pais dele o Deus que ele servia, o Deus que ele tinha que servir. E quando o comandante da guarda do rei chegou para Daniel e falou assim: olha, vocês vão comer a comida do rei, tá? E ele falou: não, eu não vou comer, eu quero legumes e água. E o Arioque lá, eu acho que é Arioque o nome, o homem falou assim: não, mas se eu fizer isso, vocês vão ficar desnutridos e o rei vai me matar, vai quebrar, vai cortar minha cabeça. E Daniel falou assim: vamos fazer uma experiência? Me dá 10 dias, me dá só legumes e água, para mim e para os meus amigos. Os outros podem comer e você vai ver. Passaram 10 dias, o homem chegou lá e falou assim: ué, o que aconteceu? Eles estavam mais fortes, mais bonitos e mais saudáveis que os meninos que comiam a comida do rei, que bebiam a bebida do rei. Isso foi só para começar no livro de Daniel, para ver como Deus é poderoso. Daniel, ele sabia que Nabucodonosor servia aos outros deuses e a comida dele era oferecida a outros deuses. E ele sabia que não podia comer aquilo, então ele preferiu comer legumes e água. E eles foram, e diz a palavra, que quando eles chegaram na frente do rei Nabucodonosor, os 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura, e Daniel para interpretar todos os tipos de visões e sonhos, e descobriu que os 4 jovens eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Porque Daniel obedeceu ao Senhor, Deus deu 10 vezes mais sabedoria a eles. Eles foram muito mais inteligentes do que aqueles outros jovens. Isso para começar. E aí começa o capítulo 2. E o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E quando ele teve o sonho, ele acordou e ele ficou muito perturbado com aquele sonho. Porque ele falou assim: o que significa isso?
E Daniel, ele foi escolhido, ele foi separado para ser também um dos sábios, dos inteligentes, tipo assim, os conselheiros do rei. O rei precisava, vem cá, me explica, vem cá. E Daniel participava disso. Só que aí o rei acordou e ele ficou muito perturbado. Os sonhos naquela época eram considerados importantes, eles tinham significados, então, e também tinham que ser interpretados com muita cautela. E quando chegaram, chamaram e Nabucodonosor chamou todos os sábios, os astrólogos, os adivinhos da Babilônia, mas Daniel não estava ali. E o rei falou assim: eu tive um sonho e eu quero a sua interpretação. Aí o sábio chegou para ele e falou assim: ok, rei, me conta o seu sonho que a gente interpreta para o senhor. Aí Nabucodonosor, para mim, né, não sei, para mim não, né, Deus faz tudo, Deus trabalha do jeito que a gente não entende. Nabucodonosor chegou para os sábios e falou assim: não, vocês vão me contar o sonho que eu tive e depois eu interpretar. Que loucura, como é que eu vou saber o que o Éder sonha? Como é que eu vou saber o que a Diana sonha? Jamais! E aqueles homens falaram assim: rei, o que você está pedindo não dá, conta o seu sonho que a gente interpreta. E Nabucodonosor ficou bravo e falou assim: não, você vai me contar o sonho que eu tive e a sua interpretação. E eles insistiram e falaram: rei, não tem como fazer isso. E ele disse assim, os sábios: não tem um homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas para nós. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. Eles já sabiam, né? Está tudo implícito aqui. Senão os deuses. Mas eles não vivem entre os mortais. E diz a palavra que Nabucodonosor ficou tão irritado, tão nervoso com eles, que deu um decreto: matem todos os sábios, todos os adivinhos, todos os astrólogos de Babilônia. Matem todos. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no meio daqueles sábios. E quando ele deu aquele decreto, o Arioque, que era o comandante da guarda do rei, ele foi para matar Daniel. E quando chegou para Daniel, com toda a ousadia do Senhor, falou assim: ei, você vai me matar por quê? O que eu fiz? Ele: você não está sabendo não? Vocês não adivinharam o sonho do rei, ele mandou matar todo mundo. E Daniel, que já servia a um Deus todo poderoso, ele falou assim: não, você não vai me matar não. Você não vai matar não. Pede para o rei um tempo que Deus vai me dar a interpretação. E Arioque foi lá e o rei deu aquele tempo para Daniel. E diz a palavra de Deus que no mesmo dia, Daniel chegou em casa com os amigos dele, eles moravam juntos. Chegou lá e falou assim: ei, é o seguinte, vamos orar, vamos rogar a Deus dos céus para que tenha misericórdia de nós acerca deste mistério, para que nós não sejamos executados. E ele falou assim: vamos orar, vamos orar. E diz a palavra que eles oraram. E depois que eles oraram, eles foram dormir. Aí eu fico pensando, como é que eles conseguiram dormir sabendo que eles iriam morrer? A gente por muito menos perde o sono, né? Por muito menos não conseguimos dormir, ficamos com insônia, ficamos apavorados. E eles foram dormir tranquilamente, sabendo que ia morrer. Que coisa! A gente faria isso? Não, a gente ia ficar apavorado. A gente ia fugir, podia falar assim: olha, amigos, vamos fugir. Vamos aproveitar que eu pedi um tempo para o rei, vamos fugir. Não, eles falam: não, vamos orar. E diz a palavra que naquela mesma noite, Deus deu o mesmo sonho para Daniel e também deu a sua interpretação. Irmãos, na mesma noite. Irmãos, olha que intimidade que Daniel tinha com Deus. Diz a palavra que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel tinha uma intimidade enorme com o Senhor. E Deus o honrou naquele dia, naquela noite, na mesma noite. Ele teve o mesmo sonho do rei. E diz a palavra que quando ele acordou, ele fez uma oração e disse assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas, Ele muda as estações, Ele destrona reis e se estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e escondidas. Conhece o que está nas trevas e com Ele mora a luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste o sonho do rei. Ele disse: ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meu irmão, não há nada que o Senhor não saiba. Não há nada que ele não vê. Ah, mas eu estou
aqui, mas Deus não usou nenhum vaso para falar comigo, meu irmão, mas tem 2 olhão assim, com uma chama de fogo, olhando lá de cima para você, e Ele vê. Pode não usar a irmã Salete para revelar para você, mas Ele está vendo. Aí acontece um monte de coisa na sua vida que você não sabe por quê. Ele está vendo. Diz a palavra, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. E diz que no dia seguinte Daniel foi, chamou o comandante da guarda do rei e falou, me leva até a presença do rei. E quando chegou na presença de Nabucodonosor, ele disse assim, Nabucodonosor já falou, olha só, você é capaz de contar o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Olha já Nabucodonosor desafiando Daniel, você é capaz? Aí Daniel respondeu assim, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual me perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Aleluia. Daniel, ele não tinha vergonha de falar de Deus. Ele não tinha medo de falar de Deus. Ele falou assim, olha, ninguém aqui na terra sabe, mas tem um Deus lá em cima que revela os mistérios. Aleluia. E ele falou assim, e ele começou a contar, e Daniel ainda falou assim, quanto a mim, este mistério que foi revelado, não porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, para que tu, rei, saibas a interpretação. O que ele quis dizer? Olha, não é que eu sou mais inteligente que os outros, não. A glória é de Deus, a glória é para Deus. Ele deu toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. E ele chegou e contou o sonho. Ele chegou e contou o sonho para o rei. O rei sonhou com uma estátua muito, muito grande, muito feia, terrível. A cabeça da estátua era de ouro, os braços e o peito de prata, o quadril e o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés era ferro com barro. E no sonho ele viu uma pedra que saía lá de cima, e aquela pedra vinha com toda a força e caía bem nas pernas, nos pés daquela estátua, e a estátua caía no chão. E de repente aquela pedra subia e ela inundava todo aquele lugar, e de repente ele acordou assustado. E Daniel falou assim, a cabeça de ouro é você, rei. Deus te deu, Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Mas depois de você virão outros reinos que serão mais fracos que o seu. Por isso a prata, por isso o bronze, por isso o ferro. E o barro e o ferro iam ter 2 reinos que eram do Império Romano, que eles vão se aliançar em casamentos, mas vão se trair e vai destruir tudo. E aquela pedra que o rei viu, Deus já estava falando para ele coisas futuras que iriam acontecer. Aquela pedra era Cristo. A pedra ia derrubar todos aqueles reinos, e quando ela crescia e inundava a terra, era porque o reino de Deus ia ser estabelecido na terra. Daniel é um livro profético, né, pastores? Ele é um livro profético. Deus já estava revelando o que iria acontecer para o rei. E quando o rei ouviu o sonho, ouviu a sua interpretação, olha o que o rei disse. Não há dúvida nenhuma que o seu Deus é o Deus dos deuses. Não há dúvida nenhuma que o seu Deus é o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. O rei Nabucodonosor, um rei politeísta que adorava vários deuses, ele teve que declarar que o nosso Deus é o Deus dos deuses. Ele teve que declarar que o nosso Deus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nenhum Deus conseguiu revelar o sonho dele, porque ele foi ousado. Pedir o sonho e a interpretação, ele foi muito ousado. Mas ele teve que declarar. Ele teve que declarar. E eu quero dizer para você, nessa tarde, nessa noite, para concluir, aleluia, não vamos aceitar o decreto do rei. Qual era o decreto do rei Nabucodonosor? A morte, a execução. E aqui fala assim, não seja paralisado pela notícia ruim. Vou falar de novo. Quando Daniel recebeu a notícia ruim, ele foi orar e foi dormir. Então não seja paralisado pela notícia ruim. A gente não pode aceitar o dia ruim. Nós temos dia ruins? Temos sim. Quantos temos? Mas a gente fica chateado, a gente chora, a gente briga, a gente fica nervoso, no outro dia a gente está bem de novo, a gente está feliz. Mas a gente não pode aceitar o dia ruim. Que o dia ruim seja como experiência. Que seja como experiência para você crescer. Peça a Deus sabedoria, peça graça,
peça ousadia ao Senhor, que a gente possa ser crente assim como Daniel. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele assumiu responsabilidades, ele orava, ele colocava, sabe, arregaçava a manga, ele ia para frente, ele ouvia a voz de Deus. Que a gente possa ouvir a voz de Deus todos os dias. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus e deixa ela entrar no nosso coração, nós não pecamos. Porque quando a gente vai pecar, a gente sabe, o Espírito Santo de Deus nos constrange, fala: ei, olha, eu estou aqui, olha, a palavra de Deus diz assim. Aí você para e não faz mais. Agora, se a gente não lê, se a gente não ora, se a gente não busca, o diabo está ali, ó, para derrubar a gente. Mas quando a gente busca a Deus, quando a gente fala com o Senhor, quando a gente lê a palavra dele, igreja, não há diabo que resista ao poder da palavra de Deus. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Amém? Porque assim nós não pecaremos contra Deus. Amém? Eu quero louvar o Senhor com um hino, que a igreja possa receber essa simples palavra. Que Deus possa tocar no seu coração nessa noite. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória. Agradecida teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quantas provas tu passas e quantos testes também. Quanta aflição passa. É que a vitória já veio. Deus ouviu os seus lamentos, ouviu também o meu pensar. Deus está sempre ao teu lado. Não precisa mais chorar. E a paz vai entrar, e a paz vai entrar, porque tu és semente de Abraão. Essa prova vai cessar, o inimigo vai saber. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Na tristeza ou na alegria, seja noite ou dia, Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. Na tristeza ou na alegria, seja noite ou dia, Deus ama você. Saiba que Deus ama você. Ele nunca vai te abandonar. Por isso, não o abandone. Não o abandone. Nem que Deus possa abençoar a sua vida e as palmas vão ao Senhor Jesus.